Já estava eu no meu terceiro colegial, começo de ano, tudo animado, tudo de bom. Tava tirando sarro de um amigo meu que só comprava coisa chinesa. E a gente tava zoando no dia aí, era um tênis dele que ele comprou, acho que era na Shopee, se não me engano, eu não lembro ao certo. Mas ele falou, mano, eu comprei esse tênis aqui, é mó da hora na China. E era um tênis bonito mesmo. E ele ficou se achando. O tênis era bonito, mas era da Shopee, era um tênis falsificado. E nós ficamos zoando, eu falei, mano, tá rolando uma doença aí, pô. Vai dar BO, você vai infectar a gente da sala aqui, vai infectar todo mundo. Ele, o quê, pô? O que você tá falando? Tal de coronão chegando aí, mano. Eu tirando mó sarro. Eu não imaginei que o corongão ia ser tão destrutivo assim. Nesse tempo eu tava sem trabalho, sem propósito, eu tava sem nada. Foi daí que do nada, simplesmente do nada, começou a aparecer infectado pra todo canto e teve o nosso queridíssimo lockdown. Quando eu fui ver, já tinha passado 6 meses. Naquele tempo eu sempre fui um cara animado, divertido, gostava de conversar. Depois do lockdown, cara, eu não consegui mais me socializar. Não consegui, pra mim eu só queria ficar no meu canto, só queria ficar no meu quarto. Tinha um cara que não tinha vergonha de nada, passei pra uma pessoa tímida. Basicamente, o corongão mudou minha personalidade, é isso. E no meu aniversário de 17 anos, cara, foi uma piada. E em raros casos eu conseguia sair na madrugada, mesmo na pandemia. E sempre quando nós íamos um giroflex, umas luzinhas vermelhinhas na rua, todo mundo corria. Tempos depois, uma tia minha foi visitar minha mãe e viu meu estado. Tava todo fudido, cara. Eu tava olhando pro nada. Cheio de olheira, cabelo grande, já tava meio barbudinho, os pentelhozinhos de código de barra, né? Ofereceu pra mim, você quer ir embora? A gente pode arrumar um emprego pra você por lá, a gente pode te ajudar. E eu olhei pra minha mãe falou que não queria que eu fosse. Me senti um inútil. Eu me sentia naquela casa que eu não tinha propósito. Pra mim, eu só tava dando gasto pra minha mãe. Mesmo ela não falando isso pra mim. Ela nunca falou isso pra mim. Ela sempre quis cuidar de mim. Ela sempre amou os filhos dela. Ela sempre amou eu e minhas irmãs. Incondicionalmente, dependendo do que acontecesse. E ela falou, se prepara mais um pouco. Depois você vai. E eu simplesmente falei que não, eu preciso sair daqui. Eu preciso valorizar todo o esforço que você deu pra mim. E ela começou a chorar, mesmo com a dor no coração. Não fiquei fraco, eu fui simplesmente embora. Uma bolsa de escola mesmo. Tava com meus cadernos, joguei todos meus cadernos fora, porque eu não tava fazendo a EAD, tava nem aí. Não fiz nenhuma EAD. Mesmo assim eu passei de ano. Eu tô com o certificado até hoje. Foi uma viagem bem tranquila, 4 horas de viagem. Chegando na casa da minha tia, passei mais ou menos aí uma semana como um montador de móvel, um parente meu. A gente tava montando móvel durante uma semana. E 7 dias depois chegou uma proposta de emprego numa empresa ao lado de casa. Eu aceitei de primeira. Claro, eu me arrependo muito, mas também não me arrependo porque eu aprendi muita coisa. E eu caí na parte insalubre da empresa. Eu caí na parte mais insalubre da empresa. Era praticamente meu primeiro emprego. Era as máquinas zona complicada de mexer. Por eu ser muito curioso, eu acabei pegando as manhas bem rápido. E foi nessa rotina. Só que vinha uma pressão muito absurda da minha família, por parte da minha família. Que era pra eu fazer isso, pra eu fazer aquilo, tem que fazer aquilo que serve pra mim, porque é perfeito. Mas, cara, eu tinha acabado de chegar, eu não tinha um centavo no bolso, não tinha nada, entendeu? E eu tinha vergonha de dizer o que eu realmente queria. E desde os 14 anos, mais ou menos, eu gostava muito de edição de vídeo. Eu editava pelo Sony Vegas. Todo mundo já conhece, todo mundo já editou pelo Sony Vegas. Eu editei muito pelo Sony Vegas. Mas eu não contei pra ninguém que eu gosto de editar vídeo porque eu tenho vergonha. Hoje em dia não, mas antigamente eu tinha muita vergonha, porque pra mim esses bolos de internet era coisa de vagabundo. Por isso que eu não fiz um canal antes. Pra mim isso era coisa de, cara, é gente otária, é cara que não vai ter nada na vida. E depois que eu percebi a força da internet, eu percebi que era algo que eu poderia me encaixar muito bem, porque eu não conseguia me encaixar em nada. Hoje em dia eu não me vejo em nenhum lugar a não ser a internet, porque é algo que eu sempre estive conectado aqui. E eu me conectei muito mais na pandemia. E era uma pressão absurda, eu não aguentava e, cara, minha irmãzinha quebrou meu computador. Fiquei 2 anos sem computador. Basicamente, meu sonho de editar vídeo acabou, apagou da minha mente. Infelizmente, depois de anos, e continuando, quando eu estava nessa empresa, eu não tinha muito, mas eu ganhava um valorzinho decente, um dinheiro razoável. E a primeira coisa que eu quis comprar foi um notebook. Comprei um notebook, eu paguei 3 mil, era um notebook da HP. Era bem mediano, não era bom nem ruim, rodava bem as coisas. E isso foi motivo de crítica. Paguei 3 mil, meu celular era um J2 Prime, mas ele tava com a tela intacta, então dava pra usar. Então lá veio a crítica. Pra que você comprou esse notebook? Vai usar isso pra quê? Você vai fazer faculdade pelo menos, né? E com isso eu acabei encostando o notebook. Falei, mano, vai ficar aí. Larguei. Fiquei um ano sem mexer naquilo ali. Comprei, usei uma semana, larguei. E o que eu usei na semana foi só pra jogar, pra testar ele. Tava eu lá com meus 18, 19 anos, dessa idade mais ou menos. E adivinha, eu fui lá e comprei um carro. Peguei o que tinha, mais um pouco emprestado e comprei meu primeiro carro. Foi um Honda Civic 1999, manual. Um carro muito bom. Fiquei muito satisfeito. Eu queria ter guardado mais, queria ter tido mais tempo.
Depois que eu comprei esse carro, eu não parei mais em casa. Eu vivia pra rua, era tudo canto. Eu me sentia livre dentro daquele carro, eu me sentia como se eu pudesse ser eu mesmo. Foi daí que eu peguei um certo gosto por carros. Não que eu vou falar que eu sou um cara experiente em carros, mas digamos que eu saiba um pouco pra eu não me ferrar na mão de mecânico e nem me ferrar na estrada e nem passar vergonha na rua. Eu não tinha CNH quando eu comprei o carro, então quem buscou na concessionária foi o meu tio. Tanto que em uma semana eu conseguia gastar um tanque. Coisa que hoje em dia eu gasto em um mês. Incrível isso. Gastei um tanque em uma semana. E o carro era bem econômico. Ele fazia, se não me engano, 14, 13 por litro. E mesmo eu andava judiado com ele. Era um carrinho muito bom mesmo. Tava tudo em dia, motorzinho filezinho. Depois de mais ou menos aí uma semana e meia, eu decidi tirar CNH porque eu não queria me ferrar em blitz, essas coisas. Nem outras coisas. Então eu decidi tirar CNH. Aí que eu não parei mesmo. Eu ia pra todo canto. Aí minha mãe viu que eu tava tendo progresso. Eu tava com saudade de mim pra ela ver quanto eu mudei nesse um ano. Porque eu conversava bem pouco com ela. Porque eu só trabalhava, eu passava uma parte do tempo trabalhando ou andando de carro pra lá e pra cá. E como meu celular era horrível, eu não colocava internet, eu não tinha costume de colocar internet, eu não tinha costume de tirar foto, porque a câmera, pelo amor de Deus, se você já teve um S Prime, você sabe que a câmera daquilo é um lixo. Então ela decidiu ir pra perto de mim, porque ela tava com saudade de mim, e minha irmã também, porque minha irmã chorou muito quando eu fui embora, porque quando minha irmã falou pra mim que ela queria vir pra cá pra ficar perto de mim e da família, eu concordei em pagar a vinda dela. Eu falei, não, então eu vou mandar um carro aí, eu vou mandar um parente meu te buscar com o carro e eu pago toda a sua vinda. E o dono de onde eu trabalhava, ele ouviu também da parte de outros familiares, algumas fofoquinhas, que ele tava vindo pra cá. Ele perguntou se ele não queria uma vaga na empresa. E eu falei, meu padrasto, ele pode até querer. Eu liguei pra ele, ele concordou na hora. O dono ficou super feliz. Eu falei, não, tudo bem então. Então, quando ele chegar, ele começa depois de um tempo. Então, ele pagou todo o frete dos móveis da minha mãe. Então, eles vieram pra cá, ficaram um bom tempo. Minha mãe ficou um tempo aí na casa da minha tia e acharam um cantinho pra ela lá perto do centro, na cidadezinha ali. Foi por isso, mas eu sempre tava lá com minha mãe, sempre cuidei dela, sempre ajudei. Mas eu sempre fui um cara muito calmo, muito sério. Então, sempre quando eu respondia ela, o pessoal falava que eu maltratava ela. Isso era algo que me incomodava profundamente. E depois que minha mãe veio pra cá, ela arrumou o canto dela, tudo ok. Não citei, mas nesse tempo que eu estava tirando a CNH, eu conheci uma moça. A gente conversava aqui e ali. Acabamos entrando em um relacionamento tempos depois. Eu nem tinha um carro a falar nisso também. Eu conheci ela antes de eu ter o carro. Eu me senti na obrigação de já comprar o carro, mesmo com a pressão da família e com a pressão que eu me fiz de falar, eu não quero que ela ande a pé. Quero ver ela no meu tempo, porque onde eu morava não vinha ônibus, então eu queria ver ela a hora que eu quisesse. Então eu acabei pegando o carro também por esse um dos motivos. E por enquanto é só isso. Se esse vídeo tiver 15 likes, talvez eu faça uma parte 2, eu não sei. Talvez eu deixe em aberto. Talvez algum dia eu faça uma parte 2, talvez não sei. Mas obrigado por assistir até aqui e agradeço muito a sua visualização e sua atenção. E valeu!